Aproveitar aqui a oportunidade, já que nós estamos com essa imagem de hoje, Democracia Cristã, foto do Assis, ótima foto, por sinal. Eu queria começar com o Tássio Cruz, para a gente ir nos bastidores, Tássio. Quando é que começou a corroer essa proximidade, essa fidelidade, essa ligação do Democracia Cristã, que, como eu disse com o Eliezer, lá atrás, chegou inclusive a ser cogitado como partido para filiar o prefeito, que o prefeito seria candidato à reeleição pela Democracia Cristã. O que é que aconteceu definitivamente para que isso ocorresse nessa reta final? Douglas, o Eliezer contou um pouco na matéria, o presidente do Diretório Municipal, o Gustavo Bezerra, ele revelava para a gente alguns detalhes deste rompimento e alguns motivos do porquê o Democracia Cristã não segue mais a candidatura de Doutor Pessoa. Ele falou, Douglas, eu até consulto aqui as aspas do Portal Dia, dois termos que foram bem interessantes. Ele dizia que o prefeito não tinha palavra e não tinha compromisso. Foram duas palavras, duas frases ditas pelo presidente do Diretório Municipal do Democracia Cristã para justificar esse rompimento com o prefeito. Eu diria, Douglas, que o primeiro ato desse desacordo foi quando o capitão Roberval não conseguiu se estruturar uma chapa no partido. A chapa foi desmontada e se dividiu em outras, e a estratégia dele ficou evidente. E isso acabou desgastando o relacionamento do Democracia Cristã com o Doutor Pessoa, mas a fala do presidente do Diretório Municipal é forte e é emblemática. Segundo ele, não se chegou a um acordo e o prefeito não teria cumprido o compromisso com a Democracia Cristã. Tem a pergunta para João Magalhães, pode encher a tela com a foto aí, por favor. João Magalhães, como é que ficaram aqueles, ou se existem aqueles, que não concordaram com essa adesão? Olha, Douglas, agora ficam prejudicados, já que essa decisão foi tomada após um período, em que está proibido. A maioria, né? Exatamente, até porque a Democracia Cristã foi vinculado à gestão de Doutor Pessoa durante todo o mandato, Essa mudança, ela ocorreu há poucos dias, como bem mostrou Eliezer Rodrigues e agora também comenta o Tássio Cruz. O Democracia Cristã sempre teve na base, do prefeito Doutor Pessoa. Então, é de fato um partido que tinha em seus quadros muitos nomes ligados a Doutor Pessoa, que agora, se continuarem aliados ao prefeito, vão ter que fazer campanha, mas desobedecendo o comando municipal, o comando regional do partido, que agora é aliado de Fábio Novo, e essa mudança ocorreu já depois da permissão para mudança de partido com efeito para registro de candidatura. É algo que é natural na política e que pode acontecer mais casos, inclusive até o dia das eleições. Volta para os quatro aí, Diol, por favor, porque nós vamos tratar de novo, vamos estender, na verdade, vamos aprofundar, na verdade, o assunto sobre a reforma administrativa de 2025. Inclusive, o Tassi queria falar também sobre esse levantamento. O João já trouxe uma análise dessa reforma que está prevista para o início de 2025, deixando muito claro que essa reforma tem uma ligação direta com o resultado das eleições. Esse é o primeiro ponto, é o ponto que justifica a realização da reforma. O outro ponto é quem vai ser beneficiado com a reforma. Se a reforma é motivada pelo resultado das eleições, o preenchimento dessas vagas também será feito pelo resultado da eleição. Então, eu queria começar com a opinião do Eliezer Rodrigues, o que é que ele apurou em relação a essa reforma que, claro, como eu já disse, depende do resultado das eleições, mas já se tem mais ou menos os critérios, pelo menos imagino eu, definidos independente do resultado. Douglas, é preciso ter um diálogo muito construtivo para se fazer uma reforma administrativa no meio de um mandato sem provocar desgaste com a base. Claro, a depender da eleição municipal, a depender de para onde vão os aliados, se um aliado que hoje é deputado, se um aliado que hoje é secretário, consegue ser eleito para uma grande prefeitura, já está mais do que contemplado. Por quê? Recebeu o apoio do governo para conquistar essa vitória. Vou citar o exemplo aqui do deputado Pablo Santos. Se foi eleito lá em Picos,
já é o candidato do governador, apoiado até pela família do governador, lá no município de Picos. Então, o deputado Pablo estaria muito bem contemplado, deixaria a Secretaria de Turismo, deixaria o gabinete na Assembleia para comandar um dos maiores orçamentos do estado do Piauí, que está exatamente na Prefeitura de Picos. Esse é um ponto. Agora, aqueles aliados de segundo momento que vão disputar esses espaços que serão abertos, por exemplo, se o doutor Hélio foi eleito lá em Parnaíba, é outra possibilidade também. Aí, para esses, vai haver um critério mais claro. Por quê? Alguns já serão contemplados com convocação para a Assembleia, outros vão ter que apresentar seus argumentos para merecer secretaria. Tudo isso o governador vai avaliar. O espaço ele é proporcional ao potencial da liderança política. Quanto mais expressão tem a liderança política, mais chances tem de ocupar um grande espaço. Tássio Cruz, é esse o caminho que deve ser seguido para a concretização da reforma em 2025? É por aí, Douglas. Mais uma informação de bastidor interessante. Nosso papel é buscar as pontas soltas, né? Em uma entrevista para mim, o Eliezer, o deputado Tiago Vasconcelos, licenciado, confirmou que esse acordo existiu com o governador para até o final de 2024. Então o governador fez acordo com os deputados, Douglas, para até o final de 2024. Porque a partir de 2025 a situação pode mudar completamente. A gente contabilizava 6 deputados da base de Rafael Fonteles candidatos, que serão candidatos a prefeito. Em esses deputados, isso contando já com Oliveira Neto em Miguel Alves. Esses deputados vencendo, Douglas, como disse o Eliezer, além de deixar a Assembleia e o suplente assumir, as pastas ocupadas ficarão vagas. O Eliezer citou Pablo Santos no turismo, nós temos Doutor Hélio no meio ambiente, nós temos outros exemplos de deputados que ocupam pastas e que perderão essas indicações em caso de vitória. Outro nome sinalizado que eu comentava, Fábio Novo na cultura. Então, 3 pastas importantes. Cultura, turismo, meio ambiente podem ficar vagas. E aí eu fui conversar com alguns parlamentares e lideranças em bastidor. O que me disseram, Douglas, além dos suplentes, quem será contemplado com essa reforma? Deputados que aderiram a Rafael Fonteles. E nessa lista a gente pode colocar Marden Menezes, Bárbara do Firmino, até o momento os 2 de forma mais enfática. Desses 2, Marden Menezes foi o mais votado, então teria prioridade. Bárbara teve uma votação inferior a Marden. E um outro deputado que o governador busca um possível acerto desses 3, Doutor Tales, um dos parlamentares mais votados do Progressistas. Então, essa reforma poderia contemplar deputados que aderiram a Rafael Fonteles, mesmo estando na oposição. Claro, tudo ainda algo que vai se conjecturando. Rafael vai chamar todo mundo para conversar após o pleito municipal em a situação definida, mas eu conversei com lideranças no bastidores, fontes que me disseram claramente, Bárbara e Marden devem ser contemplados. E o que a gente pode afirmar, em resumo, com base no que foi dito, resultado das eleições entra na conta, entra na equação, e as eleições 2026 também entram na equação. Isso. Então, quer dizer, é uma equação que tem que ter esses 2 componentes e o resultado dessa equação será a reforma eleitoral de 2025. Mas, para que isso aconteça, obviamente, a gente tem que esperar o resultado das urnas este ano. Olha só, nós falamos hoje sobre essa confusão na Câmara Municipal e que não há trégua nem no período de recesso. Imagine na volta dos trabalhos no segundo semestre, que é período eleitoral. O presidente do Legislativo Municipal, o vereador Enzo Samuel, do PDT, fala da expectativa para o retorno dos trabalhos parlamentares a partir da próxima semana.
Próxima semana a gente já retorna os trabalhos. No primeiro semestre terminamos com a pauta bastante enxuta, não deixamos pendências. Acredito que esse segundo semestre será um pouco mais tranquilo do ponto de vista de projetos. Eu acho que a atenção especial será a questão da votação do orçamento para o ano que vem. Eu acho que esse será o grande debate nesse próximo semestre. E aí a última rodada do Jornal Dia News é essa rodada sobre as expectativas de vocês para o segundo semestre. Nós temos um segundo semestre que já começa a ser aquecido pela questão da LDO agora no período de recesso. Nós temos uma campanha eleitoral em curso. Tássio Cruz, promessa de capítulos quentes, capítulos tensos nesse segundo semestre? Dois bastidores interessantes da Câmara hoje, Douglas, que eu e o Eliezer presenciamos. Aquele gabinete complicado da Câmara já estava sendo refeito. O gabinete do vereador Victor Linhares agora já estava sendo rearranjado ali pelos servidores que atuarão com ele. Eu acho que devem ter feito uma boa limpeza com sal grosso, alguma coisa lá. E outro destaque. Algo emblemático do que deve ser a Câmara. A gente tentou falar com o Luiz André sobre a questão do veto, Douglas. Ele saiu rapidamente com a mochila, teve que ir para outra agenda, para outra reunião e não teve tempo de responder sobre a situação da LDO. Que deve ser a imagem do segundo semestre, pouco tempo para se desenvolver medidas importantes na Câmara. Então vai ser um semestre apertado para os vereadores. Sessões começam já na terça-feira, a partir de terça o Legislativo volta, a Assembleia volta na segunda, mas eu conversei com 2 vereadores que eram da base e hoje estão na oposição, que prometeram ser, Douglas, implacáveis com qualquer deslize da Prefeitura de Teresina, como esse veto feito por Dr. Pessoa. João Magalhães, nós temos aí uma promessa de um segundo semestre quente, viu? Do ponto de vista administrativo, né, e legislativo, porque afinal de contas tem projetos que precisam ser votados, tem a questão do orçamento, tem a própria fiscalização, né, das ações do Executivo, em que o Parlamento não pode se ausentar desse tipo de discussão. Além desses critérios técnicos, tem o viés político, porque em plena campanha eleitoral a gente tem os vereadores na luta para renovar seus mandatos e a tribuna, né, do Parlamento, a tribuna da Câmara Municipal é um espaço muito privilegiado neste sentido, porque quem já está lá no exercício do mandato tem como utilizar para, claro, reforçar suas ideias, de certa forma, fortalecer o seu discurso para se apresentar positivamente à população. É claro que a gente espera dos parlamentares todo o compromisso e a seriedade para que o processo eleitoral, o processo político em si, não prejudique a pauta de votações, não prejudique a pauta de votações, mas o debate, isso é quase impossível não impactar, porque toda vez que um vereador for lá fazer críticas ao adversário, não vai faltar, obviamente, vereadores para rebater esse tipo de discurso e aumentar, fazer novas denúncias, acusações, enfim, é praticamente natural do jogo político. Então a gente deve ter um segundo semestre tenso no que diz respeito à Câmara Municipal, porque afinal de contas nós vamos ter lá 29 vereadores, todos eles tentando renovar o seu mandato e, claro, defendendo também o seu candidato majoritário, porque isso faz parte do jogo. Eliezer Rodrigues, não tem como você dizer, olha, a dinâmica vai ser a dinâmica natural. Já não foi uma dinâmica, em alguns aspectos, natural no primeiro semestre. Imagine o segundo semestre em plena campanha eleitoral. Eu acredito que pode até aumentar o número de sessões relâmpagos. Aquelas que são muito rápidas ou que sequer são realizadas por falta de quórum, considerando que os vereadores vão priorizar, naturalmente, as atividades externas. Claro, as pautas mais básicas, mais gerenciais, essenciais, essas devem ter algum tipo de atenção, uma certa celeridade, mas no que diz respeito à implementação de novos projetos, novas iniciativas, projetos polêmicos que geram divisão na opinião pública, tudo isso vai ser evitado. Cada parlamentar, o próprio prefeito ainda em mandato, devem evitar situações que tragam desgaste, que tragam algum tipo de mácula para a imagem de alguém, exatamente para estarem
focados no processo eleitoral de maneira competitiva. Agradecer a presença de João Magalhães, Eliezer Rodrigues, Tássio Cruz, mas a sua presença em especial, ou acompanhando o jornal inteiro, algumas partes do jornal. O importante é que você esteve sempre conosco, ou em algum momento acompanhando o jornal dia a dia.